Olá, boa noite a todos vocês. Um pouquinho atrasados, mas chegamos aqui, graças a Deus, para dar início a mais uma live do bem. Eu, Mauro Lima, diretamente do Estúdio Saquei. Estamos aqui para poder falar com você, né, sobre esses problemas hoje tão próximo a cada um de nós, que é o problema hoje causado pelas drogas. E com assuntos direcionados, né, para cada um dentro dessa realidade vivenciada, né, por todos nós. E hoje, em especial, nós vamos falar diretamente com a família. Qual que é o papel da família? O que a família deve fazer realmente para ajudar as pessoas que estão nessa situação? A que ponto eu vou parar para refletir e entender também quanto eu faço parte deste problema? Porque às vezes eu estou olhando muito o meu dependente, o meu especial, a pessoa que eu amo, que está na dependência, e esqueço de olhar para mim, e muitas vezes sou eu, infelizmente, o causador de muito mal. Porque às vezes, ao invés de ajudar, eu estou atrapalhando. Então hoje essa live, ela é direcionada, né, realmente para você também, família. De que forma que eu devo ajudar? Em que momento eu posso realmente fazer alguma coisa? Mauro, eu tenho alguém na minha casa que eu acho que está com um problema. Como que eu devo agir diante dessa situação? É para essas e outras perguntas e outros questionamentos que nós damos início a essa live. E sabemos da dificuldade realmente familiar diante de um problema que às vezes eu não sei ou não acredito. Então é preciso ter uma tomada de consciência, e para que eu tenha uma tomada de consciência hoje, né, nós estamos direcionando para você, família. E vamos abrir também daqui a pouco um espaço que você possa ter a oportunidade também de tirar as suas dúvidas, de direcionar realmente as suas perguntas, para que nós possamos estar aqui passando para você, né, essa orientação. Porque a Live do Bem tem essa missão. Eu, Mauro Lima, né, venho aqui desenvolvendo esse trabalho, né, com essa missão de ajudar você, família. Nós temos uma clínica chamada Clínica Hospitalar Viva Bem, aonde nós atendemos lá as pessoas que estão em processo de tratamento. Mas aqui, neste momento, nós estamos direcionando para você, família, para que você também possa ter essa oportunidade, né, de entender e de compreender este problema, esse mal, e a partir daí suscitar você a sair da sua situação e ir ao encontro para orientar-se, para estender a mão, para trazer de volta. Mas para que isso aconteça, é você que tem que sair da sua situação. É você que tem que buscar o conhecimento. Nós estamos aqui para orientar você. Mas se você não dedicar um tempo da sua vida para aprender, para conhecer, para entender, você vai perder. E infelizmente você vai perder quem? A pessoa que você ama. Tantas são as famílias destruídas hoje pelo problema causado pelas drogas. São lares desfeitos, são filhos abandonados, são esposas abandonadas, são uma sociedade toda destruída em decorrência do uso de álcool e outras drogas. Mas em que momento esse ciclo vai se interromper? A partir do momento que você que está aí nos assistindo ter uma postura: eu não aceito mais essa situação. Eu vou buscar o conhecimento. E a partir desse conhecimento eu vou colocá-lo em prática. E eu não vou deixar a pessoa que eu amo morrer. Começa por aí. Então é perguntado para cada um de vocês: qual vai ser a sua escolha? Você vai decidir buscar conhecimento, lutar, fazer aquilo que está ao seu alcance para ajudar a pessoa que você ama, para ajudar as pessoas aí na sociedade, ou você vai fazer vista grossa diante deste problema? Então nós precisamos hoje, e é isso que eu quero suscitar em cada um de vocês, né, é você parar um pouco para pensar: será que a situação na sua vida hoje não estaria de forma diferente se você tivesse tomado essa tomada de consciência, de uma postura diante desse problema há muito tempo atrás? Da mesma forma que eu questiono para os nossos pacientes lá na nossa clínica: se você estivesse limpo há 2 anos, como estaria a sua vida? Se você tivesse tomado uma decisão, uma postura diferente diante do seu especial, do seu dependente, há 2 anos atrás, será que hoje a vida dele não estaria diferente?
Mas às vezes por não conhecer, às vezes por medo, às vezes pela própria opressão do dependente, porque ele acaba te oprimindo, você foi deixando levar-se, foi empurrando com a barriga. Só porque, infelizmente, como foi dito em outras lives, é uma doença progressiva, evolutiva e fatal. E o que é que nós percebemos? Que, infelizmente, o problema só vai se agravando. E quanto mais se agrava este problema, vai chegar um momento em que você vai se deparar diante de uma situação aonde ou você toma uma decisão e faz alguma coisa, ou você assiste à destruição e à morte da pessoa que você ama. Então é isso que eu venho falar com cada um de vocês. Nós vemos aí em várias lives falando, mostrando o que é a dependência, o que é a doença, né? Mostrando para você que é algo que precisa ser tratado, precisa fazer alguma coisa, mas hoje é suscitado você, família, a fazer alguma coisa. E eu pergunto para você, o que você tem feito? O que você tem feito para ajudar? Ou você está fazendo parte do problema? Porque às vezes chega para a gente pessoas, famílias para internar, por exemplo, eu vou internar meu filho. Chega lá, busca a internação para o filho, faz a internação do filho, o filho está fazendo o tratamento. Durante o tratamento desse filho, nós fazemos o acompanhamento com a família. E em muitas situações nós percebemos que a família tem ali as pessoas com problema. Nós temos ali um pai, nós temos uma mãe, às vezes que é alcoólatra. E está no uso. E às vezes nós temos que barrar, tem algumas visitas, porque chega lá sob o efeito de álcool. E aí você está achando que você está fazendo a sua parte porque você internou ele. Mas e você parou para conscientizar sobre o seu problema? É triste essa realidade, mas eu questiono a você. Seu filho hoje está na droga. Será que você não tem culpa? Será que você, no momento em que teve a oportunidade de educar e mostrar para o seu filho que as drogas é prejudicial, você escondeu a dependência do álcool debaixo do braço e não quis falar sobre o assunto? Você jogou fumaça de cigarro na cara do seu filho uma vida inteira e agora ele está usando maconha e outras drogas? Será que você não faz parte desse problema também? Questionamentos duros, difíceis de se ouvir, mas infelizmente é preciso direcionar para cada um de vocês. Porque quando nós falamos da recuperação, eu estou buscando recuperar algo perdido, quebrado, estragado. Mas e se eu fiz parte deste processo? Se fui eu que estraguei? Se foi eu que quebrei? Se foi eu que prejudiquei? Aí eu me acho no direito de achar que só o outro tem problema. É o outro que é usuário. O fulano que é cachaceiro. O fulano que é usuário de droga. Eu não, eu tenho controle. Eu sei do que eu estou fazendo. Mas nós nos deparamos com grande parte das famílias. E aí eu comentava agora há pouco com o Santiago. Essa semana eu levei muitas pauladas de famílias. Onde eu tive várias famílias que conversaram comigo e não entenderam ainda. E da mesma forma que eu falo para os nossos pacientes, e infelizmente é triste a realidade, mas eu preciso falar com cada um de vocês, eu falo muito para os nossos pacientes, olha, se você fizer um tratamento aqui dentro, e o dia que você sair daqui, a sua vontade, você querer viver do seu jeito, deixa eu te dar o resultado, do seu jeito já deu errado. Infelizmente, essa é a triste realidade. Do jeito dele, ele foi para a festa, ele se drogou, ele vendeu droga, ele pegou as coisas dentro de casa, ele oprimiu o pai, ele oprimiu a mãe, fez tantas coisas erradas. E para você, família, que às vezes pelo seu jeito, do seu jeito, você fez vista grossa, você achou que o problema não era tão grande assim, você achou que o problema ia resolver por si só, você achou que era só uma fase, você achou que o problema é porque o filho da vizinha foi má influência para o seu filho, você achou que o problema com o seu esposo foi os amigos dele do trabalho, e tantas outras desculpas que você acabou usando. E aí hoje eu venho questionar cada um de vocês, será que realmente foi o do outro? Foi o outro?
Será que se eu não tivesse sido tão omisso, se tivesse feito alguma coisa, a situação não teria mudado? Às vezes, quando a gente atende uma família e vai ali o casal para internar um filho, a primeira coisa que eu tenho diante de mim em uma sala é um querendo culpar o outro. Em algumas situações, quando se chega no extremo, às vezes a mãe diz: olha, eu não sabia que o meu filho usava. Eu não sabia que ele estava agindo dessa maneira. Eu não sabia que ele usava droga, Mauro. Para mim era só uma cervejinha. Eu não sabia que meu filho usava cocaína ou crack. E você vê no semblante do pai que dizia: olha, eu sabia. Porque ele mudou o comportamento, ele mudou as amizades, ele mudou o horário. E Mauro, ele passa a noite inteira acordado e vai dormir durante o dia. Ele já não trabalha mais, ele mudou o jeito de vestir, ele mudou as amizades, ele mudou tudo. Mas a mãe não queria enxergar. E às vezes ainda tem esses confrontos familiares, onde às vezes um está enxergando e o outro não quer enxergar e acaba brigando. Nós temos casos de pessoas que passaram pelo processo de tratamento em que a família foi desfeita, o marido separou da esposa por causa do filho. Porque ela não queria enxergar, porque era meu nenenzinho, era meu bebezinho, o mundo inteiro era uma má influência. Meu filho não. Meu filho é perfeição, meu filho não tem problema, o mundo que é problemático. E não quis enxergar o problema. E infelizmente chegou um momento onde esse filho atropela a própria mãe. Passa por cima da situação, passa por cima da realidade. Então nós temos que ter uma tomada de consciência. Nós temos que ter aí uma postura diante desta situação. Quando você passa na rua e você vê alguém caído na calçada, você passa debaixo do viaduto, você vê pessoas que estão morando lá debaixo, sob o efeito de droga, usando substância, e você segue seu dia, continua como se nada tivesse acontecendo, eu questiono você. E se fosse o seu filho? E se fosse o seu esposo? Se fosse o seu pai? Qual seria a sua postura diante disso? Você passaria direto? Ou você faria alguma coisa? Se você que está me vendo agora, neste momento, tem aí dentro da sua casa alguém que está se afundando no álcool ou nas outras drogas, você percebe que essa pessoa a cada dia está piorando mais. Você vai decidir fazer alguma coisa para ajudar ele só quando não tiver mais jeito? Porque a triste realidade que eu vejo hoje é: as pessoas só nos procuram quando já estourou tudo. Quando já não tem mais o que recuperar. É triste essa realidade. As pessoas nos procuram quando o seu especial foi preso, quando ele foi agredido e quase mataram ele, quando ele já está com um problema de saúde. E às vezes nós já tivemos casos de pessoas que foram internadas na nossa clínica, chegou no outro dia nós tivemos que pedir a família para levar ele. Porque o problema de saúde ficou tão grave que ali nós não dávamos conta de ajudar ele, tinha que ir para a UPA, tinha que ir para a UTI. Porque nós só tomamos uma decisão. E aí, você que está me assistindo, você sabe do que eu estou falando. Nós vamos achando que o problema vai se resolver por si só, ou então que não tem o problema. Mas aí o que acontece? Vai chegando um momento onde não dá mais para você fazer vista grossa. A bomba estourou. E aí eu venho dizer para você algo importante. Se você buscar o conhecimento, se você buscar o entendimento, e se você tomar a decisão antes da bomba estourar, o processo de tratamento ele é mais suave. O processo de tratamento ele é menos traumático. Mas é difícil para você, família, tomar a decisão, e eu entendo isso. Uma mãe decidir internar um filho ter que tomar uma decisão de internar um pai para fazer um tratamento. E às vezes chega o dilema de falar assim: olha,
ou eu faço alguma coisa, ou eu interno ele, ou ele morre. E é essa a triste realidade vivenciada hoje. E aí, algo importante que eu venho falar com você. Olhe à sua volta. Muitas são as famílias que se preocupam com uma pessoa que está com problema com a dependência e em sua volta tem lá seus filhos. Uma família quando interna um esposo por problema de álcool e outras drogas, uma das minhas preocupações é e as crianças? E os outros filhos? Porque são codependentes. São doentes tanto quanto. Só porque aqueles filhos menores são espelho. E o que eles já aprenderam com o pai? Será que eles já têm essa tomada de consciência que aquilo ali é prejudicial? Será que em algum momento falaram para ele, olha, tá vendo seu pai nessa situação? Seu pai é um doente, seu pai precisa de ajuda, ele precisa de um tratamento. Não, pelo contrário. O que ele escuta é um sem vergonha, ele não tem a vergonha na cara, porque se ele tivesse vergonha na cara, ele não bebia desse jeito, ele não usava droga, ele isso, ele aquilo outro. E o que nós percebemos? E aí vem algo importante que eu tenho para falar para vocês. Grande parte dos filhos, veja bem, grande parte hoje dos filhos de famílias que têm dependentes, ao invés deles criarem uma aversão ao álcool e outras drogas e nunca mais, e não querer experimentar, pelo contrário, eles sofrem com o pai se afunda no mundo das drogas, morre usando droga, e o filho entra no mesmo ciclo e se torna também dependente. Então é isso que eu venho falar para vocês. Se nós não pararmos para buscar esse conhecimento, para ter esse entendimento, você pode ser o próximo da fila. Ninguém vem com a marca, olha, eu posso beber que eu não vou me tornar alcoólatra, eu posso usar droga que eu não vou me tornar um dependente. Ninguém vem com a plaquinha escrita. Não se sabe. Existem, Mauro, pessoas que conseguem consumir bebida alcoólica socialmente? Existe. Isso é uma verdade. Só que são poucas as pessoas. Mas a partir do momento que você vira a chave uma vez, eu bebi, mas aí eu bebi a ponto de extrapolar. Eu me embriaguei, eu extrapolei. Você virou a chave uma vez. É difícil a partir daquele momento você conseguir beber com moderação. A partir dali você vai beber constantemente para ficar embriagado. E é isso que o alcoolismo faz na vida das pessoas. Só que depois do alcoolismo vem outras dependências, outras comorbidades, outras drogas. E infelizmente você entra dentro de um ciclo que nós falamos hoje, né? Que você usa droga, você bebe, você se arrepende, você entra num quadro depressivo, e aí você fala, nunca mais eu bebo, nunca mais eu uso, e aí depois você bebe de novo e você usa de novo, e dentro desse ciclo, tantas são as pessoas que estão vindo fazer parte desse grupo. Então, entende que às vezes é preciso você parar para refletir sobre os seus atos, e hoje é direcionado mais para cada um de nós que estamos em sobriedade. Será que somente eu estar em sobriedade é o suficiente? Será que somente eu apontar o dedo e chamar o outro de drogado, de isso, aquilo, outro, é o suficiente? Será que eu não posso fazer mais? Será que você não pode fazer mais? Uma das situações, uma das coisas é você ter a coragem de tomar a decisão pelo outro. Hoje, com a mudança do perfil de droga, com a mudança do perfil dos dependentes, em muitos casos é você que está em sobriedade que tem que tomar a decisão pelo outro. Porque se você não tomar esta decisão, infelizmente, essa é a triste realidade,
você vai perder a pessoa que você ama. Então é por isso que nós falamos aqui nessa live do bem, né? Quando você tem aqui uma oportunidade de entrar, né, de falar um pouquinho, você tem essa oportunidade de estar aqui direcionando para cada um de vocês. Bom, Mauro, boa noite para você que está em casa. Boa noite. A gente tem muitos questionamentos a partir daqui, né? Porque as pessoas, elas demoram muito a entender o papel da família junto ao dependente químico. Pode ser um cara que está tomando uma cervejinha hoje, eu tomava 8 por dia. Você imagina tomar 8, a época era 600 ml, né? De arte, era a cerveja do momento. Eu achava que era normal. Nem bêbado ficava. Espetáculo. Mas aí, quando eu descobri que eu tinha a tendência natural do meu pai de ter sido diagnosticado, né, do alcoolismo, e eu seria alcoólatra, larguei. Peguei vergonha na cara, agora eu tenho que largar, outro não vai apanhar. Eu era moleque de 17, 18 anos, o que eu ia fazer na vida? Nada. Mas a gente recebeu aqui muitas colocações, e das colocações que nós receberam, e aí foi uma situação assim, de muita desinformação, está dizendo que acho terrível a forma que se trata dentro da clínica os internos. E aí é preciso a gente deixar uma situação bem clara. Será que elas estão achando que essas pessoas estão indo para uma colônia de férias? Dá uma olhada pra gente, né? Não é uma colônia de férias. Ninguém aprende, né? Ou você vai pelo amor ou vai pela dor, só se molda alguém assim. Não adianta você achar que a pessoa vai chegar lá, né? Dando esquete, quebrando tudo que ele puder quebrar, que as pessoas chegam agressivas, violentas. Estou errado nisso? Elas precisam de um tratamento alto, até que elas se compreendam e se posicionem como seres que são. Estou errado nessa minha postura? Não, e é importante e até bacana quando as pessoas fazem esse questionamento, porque em muitas situações, e aí dentro do que eu acabei de falar aqui, e eu quero reforçar para cada um de vocês, às vezes numa família, uma mãe toma a decisão de internar o filho. Ah, Mauro, eu quero internar meu filho porque meu filho está no uso de droga e tal, e se eu não tomar essa decisão, meu filho vai morrer. Só porque esse filho, ele tem os relacionamentos. E dentro desses relacionamentos, muitas situações são: meu filho tem um relacionamento com uma pessoa que é conivente a ele, que concorda com a adicção dele, que usa também junto com ele. Então, por isso que às vezes a gente tem muito esses questionamentos, né? Diante de muitas situações, que olha, eu acho que não deveria, que por causa disso, aquilo, outro, tal, mas é porque eu também não aceito o tratamento. E em muitas situações que acontece isso, é preciso sim, e é difícil, porque como que você vai internar 2, 3 pessoas ao mesmo tempo? Primeiro que o tratamento não é barato. Começa por aí. Segundo, se eu tenho um filho, ele está tendo relacionamento com a outra pessoa. Essa outra pessoa, ela tem a família dela. É complicado quando se entra nisso, porque quando eu tomo uma decisão, né, por exemplo, a maioria, quando eu sou conivente com o outro, é porque eu também sou um usuário. O Igor ficou internado com a gente, tantas outras pessoas, né, sabe muito bem dessa realidade. Às vezes você interna uma pessoa, mas aí, nós falamos que na codependência não são 7? Exato. Desses 7 aí, um deles vai empinar a carroça. Obrigado, a família Viva Bem. Hoje meu filho está recebendo o melhor tratamento. Hoje tem amor às almas para ajudar seu familiar, seu filho. Hoje as pessoas não têm amor pelos outros. Ela está colocando a situação bem muito clara. A Edvânia fala que, além do sofrimento, esses tratamentos, eles são a internação, não é para todo mundo, porque é caro. Mas o que é caro? Né? A vida de alguém tem preço? Trazer a pessoa à realidade, fazer com que ela se situe, tem preço? E qual é o preço que se paga à mãe, por exemplo, né, que ama o seu filho e o vê jogar no mundo das drogas, na criminalidade? Tudo isso tem que ser pesado. A Maria diz o seguinte, Maria Delfina: a atitude não é a pior, é a melhor. Não sei se a pessoa precisa ter uma atitude, a família precisa pôr a mão na consciência. Não tem dor. A atitude pior é necessária, é pior, mas é necessária. Ela está dizendo assim, que tem que tomar atitude, que ela é necessária, né? Pior é se não tomar. O João Vitor diz assim, olha, 90% dos pacientes saem recuperados dos vícios e não voltam. Voltam, inclusive, para dar só o testemunho. Bacana, né? E outras coisas, nas ruas a realidade é bem diferente. São maltratados, segundo diz aqui
Sandra, nem todo mundo vai ficar feliz, obviamente, até porque ninguém muda de vida se for na maciota, no amor, no carinho, na compreensão. Você precisa de ter disciplina. Disciplina e disciplina. Todas as pessoas que venceram na vida, primeiro ponto, disciplina. Segundo ponto, disciplina. Terceiro ponto, disciplina. Não estamos indo para um plano de férias. Se você não deu conta, se a rua não deu conta, se os seus amigos não deram conta, peraí, gente. Estamos com pessoas especializadas, preparadas para isso. Vou aproveitar então o momento também. Você que está agora acompanhando essa live do bem, com o Mauro na apresentação, Mauro Lima, preste atenção. Você pode entrar em contato, conhecer um pouco mais dessa instituição que é referência na cidade de Goiás no Brasil. Muitas foram fechadas, e aqui eu falo como jornalista, tá? Você não está me vendo, mas muitas foram fechadas porque davam sim maus tratos. Mas a clínica tem um método de trabalho que é totalmente trabalhado, estudado, que tem ali médico, você tem psiquiatra, você tem psicólogo, você tem pedagogo, você tem uma equipe multidisciplinar que ninguém chega lá santo, Brasil. Essa é a grande verdade. Todo mundo que vai à clínica já chegou no fundo do poço. 90% dessas pessoas. Eu, como jornalista, faço questão de expor a situação dessa. Então, muitos vão dizer, que não sei o quê, está acostumado a passar a mão na cabeça. Todo mundo passa a mão na cabeça. A gente não tem que passar a mão na cabeça. Eu falo desde pequeno, se uma pessoa faz um roubo de criança, você tem que saber por que fez. Eu lembro uma vez que eu ganhei um carrinho. Cheguei em casa, ganhei um carrinho. Quem te deu esse carrinho? Foi um colega meu lá, o pai dele que me deu, ele ganhou 2 e deu para mim. Você vai comigo agora lá. Me levou até a casa do amiguinho. O pai fala, não, eu que dei para ele. Foi eu que dei, meu filho gosta muito dele, eles são amigos. Minha mãe entendeu. Mas se todas as mães fizessem isso, não estariam hoje sofrendo tanto. Porque todas as pessoas só chegam ao fundo do poço porque alguém permitiu. Desculpa a forma de se expressar, mas eu não vejo de outra forma. E a família muitas vezes é conivente. É aquela história do menino que grita com a mãe, coitadinho da criança. Ele tem isso, ele tem problema. É assim, né? A disciplina vai ter que sempre estar em primeiro lugar. Gente, de coração, eu estou vendo aqui que você está do outro lado, você está perguntando, querendo saber, entra agora em contato, tá? Se a gente não responder agora, depois, mais tarde, 62 9109 8026. 62 9109 8026. O assunto é tão polêmico que está bombando isso aqui hoje, né? Muitas pessoas já estão por aqui. Agora, só aqui tem 16, mas os outros que estão escondidos aqui. Vai lá, Mauro. Atenção. Seu Igor ia fazendo. A família falando da clínica, né? Para pensar, o investimento vai ter 4, 6 meses, que é o tratamento, né? Quanto vai poupar? Eu falava com meu pai há pouco tempo acerca desse valor do tratamento que foi investido, enquanto já eu mesmo, eu poupei na minha carteira minha, não falo da minha família, né? Não. Também tem uma família que fala de técnica na família. Sim. Isso, não, nós vamos orientar. Só para a gente tá tendo uma linha de raciocínio, primeiro sobre a questão de tratamento. Hoje nós temos lá os nossos pacientes, João Vitor está acompanhando a gente, que está lá um dos nossos coordenadores, e sabe muito bem do que eu estou falando, e provavelmente alguns pacientes também estão lá ouvindo e assistindo a gente. Primeiro, a pessoa quando está no uso de substância, e você sabe disso, você que está nos assistindo sabe disso, a pessoa que está no uso de substância, ela não tem horário, ela não tem compromisso, ela não tem pudor, ela não tem nada. Ela não tem horário de chegar em casa, ela chega lá e dando butinada e as coisas têm que ser a tempo dela e pronto, acabou. Não é? Se der certo tomar banho, toma, se não der, não toma, escovar os dentes é a mesma coisa, o cabelo é a mesma coisa, e vive nessa bagunça. Aí você pega essa pessoa e ela vai para um ambiente onde ela tem que cuidar de si mesma. Ela tem regra, ela tem horário de dormir, tem horário de acordar, tem horário das refeições, tem horário de tudo. É claro que a pessoa não vai achar bom. Eu falei para os meninos na terça-feira próxima passada, eu falei para eles lá, falei assim, olha, você está dentro de uma instituição fazendo um tratamento e não der vontade de você de ir embora, você está no lugar errado. A pessoa chegou para fazer um tratamento, tô lá, não deu vontade de ir embora, não deu crise de abstinência, não deu nada, tá errado. Porque você está internado, porque você tem uma doença, e essa doença ela tem que gritar, ela vai gritar sim.
E nós temos todo o aparato hoje para te ajudar, para orientar e tal. Então nós sabemos muito bem disso, né? E é uma decisão, é triste essa decisão, mas infelizmente é a melhor decisão que se faz quando você toma a decisão de fazer alguma coisa. Claro, você tem CAPS, pode levar lá no psiquiatra, leva no psicólogo, tem várias vertentes aí que você pode buscar. O que eu estou falando para você aqui? Eu não estou falando assim, olha, você tem que internar. Não. Você tem que fazer alguma coisa. Buscar conhecimento, buscar um entendimento e fazer alguma coisa. Não dá para ficar estagnado. Não dá para ficar parado. Agora, quando nós falamos aqui de tratamento, quando nós falamos aqui de valor de tratamento, a maioria dos pacientes, quando nós chegamos lá, eu sempre faço essa pergunta para ele. Falo assim, olha, se você tivesse há 2 anos limpo, como é que estaria a sua vida hoje? Ah, Mauro, eu não teria perdido casa, eu não tinha perdido carro, eu não tinha perdido o valor que eles consomem durante esse uso, né? Que eles destroem as coisas deles com o uso de substância é absurda. O valor é muito alto. Tem famílias que quando nós internamos o paciente, aí a família fala assim, Mauro, pergunta para ele lá se ele não está devendo para ninguém e tal. Ah, eu devo 3.000 para o traficante tal, eu devo 4.000 para outro. Tem pacientes lá que as contas são exorbitantes, são assustadoras. Por isso que muitos deles, principalmente quando ali muda do álcool para outras drogas, muitos deles vão para o crime. É triste realidade? É, Mauro, mas é a verdade. Então, por isso que quando nós falamos, olha, é preciso de ter uma postura e tomar uma decisão, porque você vai deixando para depois, vai prorrogando, né? Vai procrastinando, vai deixando. A hora que a bomba estoura, o rombo é muito grande. Então precisa sim de ter uma postura. É difícil de ouvir isso? Mas aquelas mães que estão aí, que já conhecem o tratamento do Viva Bem, que sabem como que já tiveram seus filhos fazendo um tratamento lá dentro do Viva Bem, sabe do que eu estou falando? Quando nós temos uma postura e eu faço algo para poder fazer a diferença, pronto, acabou. E mesmo que às vezes o paciente ele interne, quando a família absorve bem isso, mesmo que o paciente tenha um processo de tratamento, depois ele recai no uso, a família não cai junto. É interessante isso. Quando a família realmente entende, e aí você que passou por isso, com certeza você entende o que eu estou te dizendo. Quando a família tem esse entendimento, mesmo que o outro volte a cair, a família não cai junto. Mas o que você está passando? Se você for parar para analisar, você está caindo junto com o seu. E ele está se afundando na droga e você está se afundando nele. Essa é a triste realidade. A Andréia está dizendo o seguinte, a vida não tem preço. A Sandra está dizendo só gratidão. É aquela meia culpa que todo mundo precisa fazer uma vez na vida, né? A família precisa entender que ela é a mola mestra que vai mover esse cara. Toda família tem a chamada ovelha negra, no bom sentido, se é que você me entende. Todos sabemos que mais cedo ou mais tarde vamos precisar entender quem é esta pessoa que precisa de mais carinho, de mais atenção, de mais proteção. E às vezes protegemos além da quantia. Às vezes a gente passa nas medidas por não ter limite. E quem usa droga precisa saber o que é limite, né? Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O problema maior eles vivem, isso é característica de todo dependente, né? A primeira coisa que eles fazem é oprimir a família, querer convencer a família que eles estão certos, o mundo inteiro está errado, transformar a família em refém. Você está nos assistindo, por muita situação, você se viu refém do seu especial, refém do seu esposo, refém do seu filho, refém do seu pai. Com medo até. Com medo. Será que eu vou acordar no dia seguinte? Com medo. Existe casos de trancar a casa e deixar o especial por lá de fora. Teve um paciente nosso que falou pra gente, falou assim, olha, eu não quero nem ver minha irmã. Falou, mas por que você nem quer ver sua irmã? Não, porque teve um determinado dia que ela me trancou pro lado de fora. Aí depois ela virou pra mim e falou assim, Mauro, mas a gente morria de medo dele fazer alguma coisa com a gente à noite. Essa é a triste realidade. Por quê? Porque ele não está em sã consciência. Não é ele que fala, é a droga que fala através dele. É o álcool que fala através dele. Então como que você vai deixar? Não tem jeito. Como é que você, mãe, vai deixar
o seu filho pequeno com o seu esposo fazendo uso do álcool e dirigindo. A Jaque aqui está dizendo o seguinte: meu filho vai para 2 meses, o tratamento é para nós. Foi, né? Está sendo a melhor escolha que tomei. Internar meu filho sem que ele quisesse. Foi o que ele quis, né? Mas está hoje bem, está aceitando bem o tratamento. É necessário isso, né? Quando a gente fala disso tudo, nessa live eu não faço propaganda do Viva Bem. Não. O intuito dessa live não é chamar a paciente para a clínica hospitalar Viva Bem, não. Essa live é para as famílias e tantas pessoas que precisam de orientação. Mas quando uma mãe dessa fala, é porque realmente, né, a gente sabe da necessidade que há de ter esse entendimento. Porque o que acontece? Vamos analisar. Quando você chega para uma mãe, numa família, e vira para ela e fala assim: quem é a melhor pessoa para cuidar do seu filho? Ela vai dizer: uai, Mauro, claro, sou eu, hein? Eu sou a mãe dele, eu que gerei ele, eu que amamentei, eu que ensinei ele a andar, eu que acompanhei ele a vida inteira. É eu que sou a mãe dele, que tem que cuidar dele, que tem que fazer. Tá ótimo, beleza, eu sei disso, o instinto é esse, a vida é assim. Mas diante do problema que ele vem vivenciando hoje, aí falando do problema causado pelas drogas, será que você, mãe, é a melhor pessoa? Será que você, mãe, realmente consegue ajudar o seu filho? Porque vai chegar um momento em que você vai precisar, sim, fazer alguma coisa, sair da situação. Então, às vezes, não é só porque eu sou mãe ou porque eu sou pai, eu sou a pessoa melhor indicada para ajudar. Por isso que eu oriento você, busque um profissional. Busque um entendimento. Sabe? Começou a ter transtorno, vai no psiquiatra, vai no psicólogo, vai no CAPS. Ligue aí no nosso telefone, no 62 99109 8026, faz suas perguntas, tira suas dúvidas. Porque aí você vai começar a entender tudo isso. Você vai entender tudo isso que nós estamos falando aqui. Você vai entender o que você está passando dentro da sua casa. Nós temos pessoas que querem participar, mas a gente não está com essa condição técnica hoje. A gente vai deixar para o próximo. A gente ainda está ativando algumas coisas, mexendo, estúdio, tudo aquilo que a gente precisa para um trabalho ao vivo. Ainda faltam detalhes. A gente está no TikTok, Facebook, Instagram e também no YouTube nesse momento. Graças a Deus. E é bom que a gente deixe claro que nós vamos querer conversar assim com as pessoas, mas quando tiver tudo dentro da plataforma que ainda não está funcionando 100%. E aí colocar no ar, ficar bom. Isso aí, nesse caso, você pode mandar a sua mensagem aí, manda no nosso WhatsApp, nós vamos estar respondendo você também, vamos estar orientando, a gente fica muito feliz de você querer participar, partilhar. Eu estava falando agora há pouco com o Santiago, antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, não é todo mundo que tem coragem de dar a cara a tapa diante desse problema. Não é todo mundo que tem coragem de falar assim: olha, eu tenho um problema dentro de casa. Nós sabemos que todo mundo tem. Nós sabemos que hoje, infelizmente, diretamente ou indiretamente, todos nós somos atingidos pelo problema hoje causado pelas drogas. Só de você não poder andar na rua despreocupado, com medo de ser assaltado, em muitas situações, é decorrência do uso de droga. Porque está ali uma pessoa que às vezes foi de boa família, de boa educação, de boa criação, mas que conheceu as drogas, que se tornou dependente, e aí para conseguir mais droga, ele acaba roubando. E aí você não pode andar sossegado mais. Então veja bem que, querendo ou não, você foi atingido por esse problema. Tantas são as pessoas hoje que enfrentam isso, mas poucas são as pessoas que têm coragem de dar a cara a tapa, de falar sobre o assunto. De dizer: olha, eu tenho um problema lá dentro de casa, olha, meu esposo é alcoólatra, olha, meu filho está usando droga. Olha, eu preciso de ajuda porque eu estou com meu pai assim, assim, assim. Se eu não fizer alguma coisa, meu pai vai morrer pelo alcoolismo ou pelas drogas. A pergunta é: quais são os pilares tratados no tratamento? Quais são os pilares que você trabalha, né, nesse paciente? Primeiro, a espiritualidade, tá? Dentro dos pilares que a gente faz dentro do processo de tratamento, né? O primeiro é a espiritualidade. Segundo, nós temos que trabalhar as terapias, que são realmente o que vai ali nortear você para o que é correto, né? Trazer você ali para o entendimento, né? O trabalho terapêutico junto com o psicólogo, o trabalho terapêutico junto ali com a própria psiquiatra, com o clínico, né? Que a gente sabe que isso tudo faz parte, né,
disso tudo. E dentro desse contexto também eu trabalhar meus hábitos, lugares e pessoas. Porque eu preciso de entender que o mundo inteiro pode beber, o mundo inteiro pode usar droga, mas eu não posso. Eu descobri que eu sou doente, assim como o diabético. Ó, você pode comer doce, você pode com açúcar. Eu não posso, eu sou diabético. Esse entendimento a gente precisa ter. Então eu trabalho lá, a gente trabalha lá as terapias, nós trabalhamos lá a espiritualidade, né, que faz parte disso aqui, e os grupos de autoajuda. Porque o que que acontece? Quando eu falo dos grupos de autoajuda, eu preciso estar inserido no meio aonde eu tenho pessoas que caminham junto comigo. Porque se eu faço um tratamento, eu busco espiritualidade, estou indo na igreja, estou participando de tudo direitinho, estou lá participando com o psiquiatra, estou tomando as medicações, estou tendo um psicólogo que me atende, tá tudo certinho. Mas aí eu não participo de um grupo de autoajuda, eu não estou junto com um grupo que caminha na sobriedade. Eu vou parar lá no boteco, eu vou parar na boca de fumo. Então a gente precisa de buscar esse fortalecimento nas 3 bases. Gente, é importante a gente, na redundância da palavra, deixar algo aí no ar para você. Vai ao médico, você está doente. Você vai tomar remédio A, B e C. O médico não quer saber se o remédio é amargo, se ele é doce, se ele é azedo, se vai doer, se não vai doer, ele vai te dar um remédio que você vai tomar, correto? Essa é a grande verdade. Então, todas as vezes que a gente observa que alguém precisa de um tratamento, seja ele qual for, ele se submete ao tratamento. Não é diferente no caso da clínica, porque se ele vai para uma clínica hospitalar, onde tem todo um aparato, toda uma situação para atender às suas necessidades, você é responsável, a clínica é responsável, né? Aquele pessoal que lá está, com uma dor fora do normal, vai cuidar dessa pessoa. Deixa eu trazer uma outra informação aqui. Sim. Tem alguma indicação para os filhos que têm um pai em tratamento, mas desenvolveram traumas e ansiedade? Filhos e familiares. Uma excelente pergunta aqui da Carmen Rezende. Tá, olha, quando nós fazemos a necessidade de surgir essa live, é exatamente para isso, né? Por isso nós falamos, olha, faz suas perguntas, seus questionamentos, que ele vai fazer esses atendimentos aí, para que nós possamos ter a oportunidade de orientar cada um de vocês. Então, o que é a missão realmente dessa live? É nós termos a oportunidade de orientar você, família. Porque, o meu pai tá fazendo tratamento, ótimo, mas e o restante? Porque fica uma devastação de problemas atrás de você, não é? Nós internamos uma pessoa, atrás dela vem um punhado de problema. Então precisa sim de restaurar essa família, né? Precisa sim de acompanhamento, né? Em alguns casos específicos nós colocamos o nosso psicólogo, faz um atendimento direcionado com essa família, justamente para que tenha essa oportunidade. Em alguns casos aí, você vai precisar de levar alguns da sua família para fazer sim um acompanhamento, para ter aí um atendimento, para ter aí esse entendimento de tudo aquilo que ele está vivendo. Uma outra situação que eu gostaria de estar partilhando com vocês, porque hoje eu conversava com uma mãe de Planaltina, de Goiás, e ela falava da seguinte forma para mim, falou assim, Mauro, eu tô com meu filho para poder fazer uma internação e me indicaram muito bem a sua clínica, eu tive olhando outras clínicas aqui, mas explica para mim por que a sua é clínica hospitalar e as outras não são clínicas hospitalar. Fez exatamente essa pergunta para mim hoje. E eu fui explicar para ela. Falei assim, olha, primeiro que a gente hoje trabalha com uma clínica hospitalar, porque é uma determinação da lei. Se uma clínica hoje faz internação voluntária e involuntária, e ela não tem uma unidade hospitalar, ela não pode receber paciente. Já começa por aí. Segundo, se você for olhar hoje para o seu dependente, você percebe que não é só tirar o álcool, a droga dele? Porque nos momentos de que ele está de sobriedade, você já percebe que às vezes a pessoa, não sei se o Santiago já viu isso, tem pessoas que vão usando bebida alcoólica e chega um momento que começa a ouvir vozes. Sim, claro. A ver fantasma e uma porção de outras coisas, né? A não se lembrar mais no outro dia de fatos acontecidos no dia anterior. Você percebe que o uso contínuo de álcool e outras drogas já começou a desenvolver um transtorno mental. Aí eu pego essa pessoa, eu coloco ela numa instituição, na comunidade terapêutica e deixo ela lá, ela não vai tomar nenhum remédio,
vai ser só a parte espiritual, nós vamos fazer só terapia e trabalho, só espiritual e trabalho, e aí essa pessoa já desenvolveu um início de uma esquizofrenia ou um outro problema causado pelo uso de droga, e essa pessoa, você tira o álcool dela, mas aí ela não faz um acompanhamento psiquiátrico. Essa pessoa, ela pode ter problema pro resto da vida ou até mesmo agravar os problemas que ela está tendo. Então, por isso, a necessidade. Outra coisa, muitos são os pacientes que chegam para a gente para fazer um tratamento, e aí serve de alerta para você. Muitos são os pacientes que chegam para a gente para fazer um tratamento, e aí nós temos um acompanhamento psiquiátrico com a doutora Maria Muniz, que acompanha a parte psiquiátrica de cada paciente, e nós temos o clínico, que é o doutor Rafael Pena, que faz o acompanhamento clínico dos pacientes. Doenças sexualmente transmitíveis. E tantas outras doenças e problemas que ele adquiriu lá na rua. Porque ele estava sob o efeito de droga. Às vezes eles até compartilharam ali seringa usando droga. E tantas outras coisas erradas que eles acabaram fazendo. Então necessita-se de um acompanhamento. É muito sério isso dentro do contexto de tratamento. Precisa-se de um acompanhamento psicológico. Tem pessoas que se tornaram dependentes porque entraram lá na questão da bebida alcoólica social, porque todo mundo estava bebendo, mas essa pessoa tinha lá seus traumas de infância. E aí isso tudo veio à tona em determinados momentos da vida e só empurrou ele mais para baixo. E precisa-se de um acompanhamento. Acompanhamento terapêutico. Ele precisa de um acompanhamento terapêutico, ele precisa de ter um acompanhamento para, primeiro, ele entender a doença, ele aceitar a doença, ele compreender, para poder, partir dali, ele sair daquelas trevas e voltar para a luz, para buscar aquilo que é correto, para buscar a dignidade própria, o amor próprio, a se reerguer. Então ele precisa de tudo isso, né, para poder iniciar uma caminhada, para depois de um período de tratamento começar a caminhada. Porque o processo de recuperação, ele não acontece dentro da instituição. Ele acontece a partir do momento que o paciente pisa do lado de fora. Na instituição nós damos as ferramentas. Eu descubro quais são as ferramentas, eu entendo a minha doença, eu descubro quais são as ferramentas para que eu possa caminhar na sobriedade. Mas a partir do momento que eu piso para o lado de fora, sou eu que tenho que dizer não para as drogas. Porque eles vão me oferecer. Vai ser até de graça. Porque eles querem me trazer de volta. E eu tenho que dizer não. Vai vir os momentos de depressão pessoal que eu vou enfrentar. E quando eu enfrentar esse momento, eu tenho que entender, olha, o mundo inteiro pode se drogar, eu não posso. Eu tenho que começar a colocar isso em prática. Tem famílias que eu já disse no início, né, eu tenho pacientes hoje internados dentro do Viva Bem, que quando sair lá dentro do Viva Bem, tem que enfrentar uma triste realidade dentro da casa dele, o pai alcoólatra. A mãe usuária de droga. E aí? Como que eu vou fazer, Mauro? Diante dessa situação, Mauro, como que eu faço? É esse o ponto. Né? Nós queremos ajudar você. Mas para que eu possa ajudar você, você tem que permitir isso. Você tem que ter essa aceitação. Você tem que abrir o seu coração, abrir a sua mente, olhar com outra perspectiva, para a partir daí que nós possamos fazer a diferença na sua vida. Sim, Santiago? A gente observa as pessoas, elas, cada um tem um ponto de vista, né? Um ponto de vista, cada um tem o seu. A gente respeita. Mas é preciso compreender, dentro de uma lógica, né, que a vida, a minha acontece a partir do momento que eu respeito a sua. O meu direito começa onde termina o seu. Todas as pessoas precisam ter isso de maneira muito clara. Muitas questionam o tratamento, como é feito, é agressivo, não é agressivo, como é que é? Peraí, gente, não é que uma coisa tem a ver com a outra, mas só da gente lembrar quantas foram as clínicas fechadas em Anápolis. Que a polícia chegou lá, que a imprensa foi lá, e estas sim maltratavam de maneira tal que as pessoas estavam lá encarceradas, essa é a bem da verdade, né? Encarceradas, e dentro da clínica, você que está todo esse país agora,
lugar que você pode ficar descansado. Não só porque eu estou na frente do senhor, mesmo, que está botando a cara. Qual outro teve coragem de fazer isso? Me responde. Qual outro teve a coragem de fazer isso? Nenhum. E qualquer desses que já tiveram, e qualquer um que tiver aí, não tem coragem. Porque sabe que o passado condena. Você anda de cabeça erguida. Eu acho bacana isso. E as pessoas estão reconhecendo. Então, são muitos relatos. A gente não vai ficar indo e voltando, porque vai perdendo, né? Sim. Um pouquinho da essência do que é o nosso programa, essa live, que veio justamente para poder tirar dúvidas, para poder orientar as pessoas. Você faz isso muitíssimo bem na terça-feira também em Campo Limpo de Goiás. Já voltou? Como é que tá lá? Sim, estamos lá toda terça-feira, às 20 horas. Nós estamos lá em Campo Limpo, né? Lá começa às 19h30, 19h40, nós estamos iniciando lá toda terça-feira essa reunião de autoajuda, né? Que realmente é a finalidade, juntamente com a Pastoral da Sobriedade, um trabalho da Pastoral da Sobriedade, na vivência de 12 passos, onde nós temos a oportunidade de ajudar sim as pessoas. E a gente sabe que quando se coloca a cara a tapa, quando estamos aqui para falar do problema, é um problema que nós sabemos aí, olha a triste realidade que nós vemos aí, né? Há pouco estavam querendo liberar a maconha, Isso. né? E tal. E tem tantas pessoas aí que levantam bandeira para legalizar, Exatamente. certo? Então, essas pessoas são a favor de tratamento? Jamais. A Corte Nossa Suprema, ela tá, né, para dizer que não se faz mais revista íntima no presídio. Olha para você ver como é que o Brasil está caminhando. Tudo que nós estamos vendo é para a gente ter exemplo e pensar, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Onde é que nós vamos parar? E aí vem um alerta para nós. Onde nós podemos fazer a diferença? Dentro da nossa casa. O que eu venho falar para vocês aqui nessa live não é para você externar lá fora. Não, é dentro da sua casa. É quando você tem uma postura dentro da sua casa, diante da realidade, diante do problema. É você enxergar o seu problema. E a partir daí, não é o outro, é você fazer alguma coisa, as coisas vão mudar. Ah, Mauro, mas falaram isso, falaram aquilo outro, falaram que clínica tem maus tratos, que clínica enfeita as coisas. Pega um dia, vai lá e faz a visita. Mas que horário, Mauro? Horário comercial. Não é na minha, não, em qualquer uma. Chega na hora comercial, eu queria conhecer a clínica. Onde é que eles dormem? Onde é que é o refeitório deles? Como é que é aqui o cronograma? Vai lá e olha. Vai de surpresa. Vai de surpresa. Agora, o que é o problema? As famílias decidem fazer a internação no momento de desespero. Né? De madrugada, porque ele está lá surtado, quebrando tudo. Essa família não tem tempo. Aí ela entra lá no Google, a primeira que aparece, eles ligam lá e fazem uma internação. Aí chega lá, é desumano, é ilegal, é tudo bagunçado e tal. Aí é um desserviço, em vez de ajudar, atrapalha. Aí sim tem essa ideia. Né? Aí sim as pessoas têm uma ideia distorcida. E nós vemos o quê? Precisou em 2019 ter a mudança da lei para que pudesse ser implantado uma unidade hospitalar dentro de uma clínica. Porque o que acontece, Santiago? Deixa eu explicar para você entender. E para você que está nos assistindo aqui também está entendendo como que as coisas funcionavam. Fazia-se uma internação involuntária. Esse paciente ia para lá. O que é involuntário, gente? Ele ia de qualquer jeito, na marca. Pela uma decisão familiar, internava esse paciente. Esse paciente chegava lá, ele tinha lá um transtorno, às vezes uma esquizofrenia ou qualquer um outro transtorno, e tantos outros transtornos que desenvolvem através bipolaridade e tantos outros transtornos. Chegava lá esse paciente dentro da clínica. 2, 3 dias dele sem usar nenhum tipo de droga, ele que usava constantemente, ele vinha crise de abstinência. Esse paciente surtava. Ele queria quebrar tudo, ele queria arrebentar a parede com os peitos. Como que as pessoas ali naquelas clínicas agiam? De que forma que eles agiam? Olha os procedimentos. O que era? Pegava o camarada à força, dava um gogó nele, até ele lá pagar, e em alguns casos, eu tenho relatos de pessoas que passaram por essa situação, dava um gogó nele até ele lá pagar, colocava ele num quarto separado, e aí a hora que ele fazia de novo, ele repetia tudo isso de novo. Ia repetindo isso, até a pessoa parar de dar trabalho. Como que funciona hoje, Mauro? Um paciente chega numa clínica para ser internado, chega lá na clínica hospitalar Viva Bem para ser internado. Primeira coisa, qual que é a dependência dele? Ah, Mauro, é dependente do álcool, é dependente da maconha, é dependente do crack. Ele passa pelo médico, pela psiquiatra.
Essa psiquiatra, antes dele dar crise de abstinência, já medica ele para evitar essa crise de abstinência. Então o paciente já não sofre mais essa crise de abstinência. Ele, no primeiro mês, ele é acompanhado semanalmente pela psiquiatra e pelo clínico, até ele estabilizar. Se caso o paciente surtar, é feito contenção aonde, Mauro? No hospital, com protocolo, com orientação médica, tudo certinho. Então, entende que há uma discrepância, uma diferença muito grande da maneira que era, mas é porque até então não tinha. Até então não tinha, e agora nós temos todo esse suporte, todo esse aparato para atender melhor. Acho que foi uma das lives mais esclarecedoras, uma live que a gente pôde expor aquilo que é de verdade, o trabalho que você propôs desde o princípio. As pessoas de casa entenderam de uma vez por todas que é uma clínica hospitalar, ou seja, que é regulada, que não está lá a Deus dará, que tem um corpo clínico, tem uma equipe multidisciplinar, tem pessoas que trabalham dia ou turnamente, ou seja, dia e noite, para o bem-estar de quem quer. Podemos dizer isso de uma maneira muito clara. E para mim, especialmente, foi uma lição, né? Porque a gente pôde ver algumas pessoas que colocam alguém lá, depois se dói, por que eu fiz isso? Eu senti isso aqui em algumas colocações. Sem saber que foi a melhor atitude, decisão tomada pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela avó, por quem fez. Óbvio, o tempo vai mostrar quem é que de fato está certo. Se é você que toma uma decisão quando muitos não querem, mas você age, você tomou atitude, que é a parte mais importante, é você decidir, porque você está buscando melhorar a condição daquela pessoa que você ama. O amor, ele é tudo. O amor transcende a tudo, né? Essa é a grande verdade. Isso aí, Santiago. E quantas horas agora, Santiago? Agora são 8 horas, 13 minutos. 8 horas com 13 minutos. Nossa live está quase chegando aí ao final. Eu quero deixar aí mais uma vez, Santiago, diz aí pra gente o número de telefone para a pessoa estar entrando em contato com a gente, né? Você de qualquer parte do Brasil, é o 62 99109 8026. 62 99109 8026. Tá, então Você esse número, atende, né? Ligou isso. pra você, Esse número atendeu. pode manda mensagem, nós estamos aí para poder atender, para orientar realmente você. Né? Na próxima semana nós vamos estar aí falando mais sobre esse assunto. Muito se tem que falar ainda sobre essa questão direcionada para você, família. Né? Você sabe muito bem disso, que é muitas coisas. E também algumas coisas vão trazer através daquilo que você vai estar partilhando com a gente no decorrer dessa semana, no número de telefone que foi passado por cada um de vocês aí. A Sandra agradece aqui, fala a verdade, as pessoas que estão participando, falou triste, a Jaque. Todos vocês têm aí a sua cota de participação, né? Desse movimento que é trazer a realidade às pessoas que estão adentrando as dependências da clínica hospitalar. Recorde de pessoas participando hoje. É muito bacana a gente sentir que as pessoas se interessam e que vão passar isso para frente. Bom, da minha parte, o André Luiz está dizendo boa noite. André, boa noite. Prazerão ter você com a gente, André. Tem muita gente que começa a chegar agora, né? Isso. Tá indo. Bom, eu da minha parte quero agradecer. Não sei se você ficou dentro daquilo que você imaginava, essa live, ou ela suplantou, ela superou a expectativa, que para mim foi uma grande live. É a primeira vez que a gente consegue trazer tudo aquilo que nós gostaríamos, inclusive aplicando tudo que aprendemos durante o tratamento, fazer, evitar saber dizer não, dentre outros, dar certo, viver em sobriedade, mas o que é mais importante, nada muda se eu não mudar. Quem está dizendo isso? Amém. Douglas. Ô Douglas, olha aí lá da Chapada dos Veadeiros. Um abraço, Douglas. Coisa boa, coisa boa. Obrigado. Nós temos pessoas também da Espanha, né, que está participando com a gente também. Um abraço, né, obrigado pela confiança, né, realmente depositada em cada um de nós. A gente agradece muito essa oportunidade. Eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, né, agradecer o Igor que está ali com a gente, né, faz parte já desse trabalho. O Santiago também que está aí, a gente sabe realmente da importância de trazer esses assuntos, de falar sobre esse assunto. A gente sabe que às vezes, em algumas situações, dói na gente, dói sim, incomoda, porque é um problema muito grande, sabe, é um problema muito grande. Agora, o que eu tenho a falar para vocês para a gente encerrar essa live de hoje? Tem jeito.
Por pior que seja a situação que você esteja vivendo hoje aí, afundado no mundo das drogas, ou com alguém que você ama afundado no mundo das drogas, tem jeito. Às vezes não teve jeito ainda, porque ainda você estava esperando esse problema resolver por si só. Mas tem jeito, se você sair da sua condição, se você buscar o conhecimento, se você realmente acreditar naquilo que nós estamos falando aqui, ó, tem jeito. Eu sou uma prova viva disso e tantas outras pessoas, o Igor é prova disso, o Douglas é prova disso e tantas outras pessoas estão aí, são prova viva disso, que tem jeito sim, que é possível sim viver na sobriedade. É por isso que nós estamos aqui falando com você, família, porque às vezes você está aí desacreditada, você está achando que não tem jeito, mas tem jeito. É possível recuperar sim. Pessoas vão falar para você que não. Pessoas vão falar para você que não vale a pena. Pessoas vão falar que é dinheiro jogado fora. Pessoas vão falar que isso, aquilo, outro, porque não conhecem. Ou porque está no uso também, precisava também ser internado, fazendo um tratamento. Mas tem jeito. É por isso que nós estamos aqui falando com você. É por isso que nós estamos aqui toda segunda-feira com essa live do bem. Porque para mostrar para vocês que tem jeito. Quando nós falamos aqui é porque tem jeito sim. Tá? Então não desista. E a palavra fala, nós usamos muito isso no Viva Bem. Nada muda se eu não mudar. E se você repetir isso para você, ó Mauro, nada muda, Mauro, se eu não mudar, as coisas vão mudar na sua vida. A intenção da live é essa, é ajudar você, orientar você. Mas se você não perguntar, se você não questionar, vai passar despercebido. Então assim, nós precisamos buscar isso a cada dia. Tá? Eu quero agradecer a participação realmente de coração de cada um de vocês que participaram com a gente hoje, né, que falaram com a gente hoje, que quiseram estar participando da nossa live. Hoje não deu ainda, mas nós vamos depois ter a oportunidade de vocês estarem falando diretamente também. Porque nós queremos ouvir você. Nós queremos ajudar você. A intenção nossa aqui é ajudar você. Nós não temos outro objetivo aqui não. Sabe? É ajudar você. Se nós conseguimos ajudar você, pronto, acabou. Conseguimos o nosso objetivo. Então é isso que nós queremos deixar e que você possa levar isso também para outras pessoas. Né? Quando fala, ó, nós estamos no Facebook, estamos no TikTok, né? Estamos no Instagram, estamos no YouTube. Então tem várias vertentes aí onde nós podemos levar essa mensagem. Você pode levar essa mensagem também para outras pessoas. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que você possa ter a oportunidade de reservar um tempo para a próxima segunda-feira, para estar com a gente aqui e que Deus dê uma semana abençoada para cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês.